Fala galera, vamos começar então nossa live, tá? Vou esperar um pouquinho aqui a galera entrar, conectar aqui com a gente e vamos lá iniciar, perfeito? Pessoal, vou deixar um tempinho aí pra gente interagir no início e no final, tá? Porque o objetivo aqui é trabalhar o nosso conteúdo que é bastante extenso, tranquilo? Então vamos lá, esperando vocês entrarem aqui, vou dar mais um tempinho, tá? E a gente vai iniciar a nossa aula. Hoje a gente vai trabalhar com a temática de industrialização. Então prestem atenção porque é uma temática muito importante e que vai facilitar outros conteúdos como a urbanização, a agropecuária, a demografia. Então os conceitos aqui trabalhados vão ser revistos em outros conteúdos, tá? Então essa aula de indústria é fundamental até para facilitar os conteúdos mais adiante. Tranquilo, galera? Então, a gente vai começando aqui a nossa aulinha, tá? Qualquer coisa, pessoal, pode interagir aqui que eu tiro a dúvida de vocês, perfeito? Então, vamos iniciar. Grande foco em Enem, UERJ e Unicamp, tá? Os principais vestibulares que nós temos aí, tranquilo? Então, vamos lá, seguindo, tá? Então, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que a atividade industrial ela é altamente transformadora do espaço geográfico, tá? A atividade industrial ela vai modificar os lugares onde ela chegar. Então, a gente vai perceber, né, que a atividade industrial vai necessitar de uma série de infraestruturas para poder funcionar. Então a gente vai perceber que a partir de 1750 o mundo vai se tornar cada vez mais urbano, porque a cidade vai ser o lugar ideal para as atividades industriais, porque concentra essas infraestruturas necessárias para o funcionamento da indústria, tá? Então, preste atenção, galera, eu coloquei aí para vocês, tá? Olha lá. Neste módulo, vamos conhecer o que é a indústria, como ela se desenvolveu e quais alguns de seus tipos. Vamos estudar ainda o processo de industrialização do mundo e do Brasil, além das principais atividades existentes hoje no nosso país. E aí eu já adianto para vocês, tá? Quando a gente fala de Brasil, a gente destaca fortemente o Sudeste. Analisaremos a distribuição da atividade industrial pelo território para compreender por que a indústria é o tipo de atividade ou trabalho humano que mais modifica o espaço geográfico, tá? Então, repetindo, tá, galera? A atividade industrial vai necessitar de várias infraestruturas, então aonde a indústria chega, ela modifica os lugares, tá? Então, a atividade industrial vai estar principalmente localizada em áreas urbanas, nas grandes metrópoles. E aí, pessoal, eu já adianto para vocês. Vocês podem perguntar, professor, existe indústria no espaço rural? Existe indústria no campo? Sim, existe, tá? Se chama agroindústria ou agrobusiness, agronegócio. Existem vários nomes. Porém, a gente vai perceber que a atividade industrial ela é mais forte nos ambientes urbanos, nas metrópoles, nas cidades, tá bom? Mas é claro, hoje em dia a lógica industrial já está presente em vários ambientes diferentes, tanto no campo quanto na cidade. Então, prestem atenção, porque eu já apresento aqui para vocês uma diferença primordial entre indústria e fábrica. Pessoal, muitas vezes a gente usa essas palavras como se fossem sinônimos, tá? Só que na verdade são palavras que significam coisas diferentes. A indústria é todo o sistema, né, da produção, da transformação da matéria-prima em uma mercadoria que vai ser comercializada. Então, indústria é todo o processo de transformação da matéria-prima que vai chegar, né, no produto final como uma mercadoria lá na prateleira para ser comprada. Então, todo esse processo é a indústria. E a fábrica é uma parte, é uma etapa desse processo. Então, ao longo do processo industrial, existem várias fábricas, várias etapas.
A fábrica é uma etapa da transformação, tranquilo? Então, prestem atenção nisso. Então, galera, o seguinte, a indústria, esse processo de transformação da matéria-prima em uma mercadoria que vai ser consumida, vai consistir, né? Coloquei para vocês, ó, indústria é igual a matéria-prima, mais o uso de energia, mais o uso da mão de obra, mais o uso de maquinário, dos transportes, das telecomunicações, até tudo isso, né, poder chegar lá como uma mercadoria pronta na prateleira para o consumidor final, tá? Então, indústria é todo o processo. A fábrica é uma parte desse processo, é uma etapa. Por favor, não confundir mais indústria com fábrica, tá? A atividade industrial é um fenômeno concentrador que gera grandes aglomerações urbanas. No caso brasileiro, forte destaque para a região sudeste. Então, no Brasil, pessoal, a gente vai perceber o seguinte: a indústria ela vai surgir no sudeste, pois aqui era a região que concentrava infraestrutura e riquezas. Então, a economia do café trouxe muita riqueza para o eixo Rio-São Paulo. Então, nós tivemos ali o desenvolvimento de estradas, portos, mercados, vilas, pequenas cidades, concentração de pessoas. Tudo isso, quando a indústria chega, ela vai querer se localizar onde? Onde não tem nada ou onde já tem uma infraestrutura? Onde já tem uma infraestrutura. Então, por isso que ela vai nascer concentrada na região sudeste, principalmente entre Rio e São Paulo. E claro, nos dias atuais, esse fenômeno vem se espalhando, tá? A gente vai observar a desconcentração industrial, mas isso a gente vai comentar mais à frente, tá? Porém, desde o final do século, da década de 1980 e início da década de 90, percebemos uma descentralização das indústrias, ou seja, elas estão se desconcentrando, descentralizando. Saída de grandes centros para as pequenas e médias cidades, devido ao avanço dos meios de comunicação e transporte. Então, a gente vai perceber o seguinte: as indústrias, quando elas surgem, elas vão surgir muito concentradas, principalmente nos grandes centros, nas grandes metrópoles. E aí, qual é a tendência atual no mundo todo das indústrias? Se espalharem para regiões mais baratas. Por quê? Se manter nos grandes centros ficou muito, muito caro. Então, os terrenos são mais caros, o aluguel é elevado, o custo da mão de obra é mais elevado porque a vida na cidade é extremamente cara, então você tem que pagar melhor o salário ali daquele trabalhador. Então, na ponta do lápis, as indústrias vão perceber, né, que se manter nos grandes centros é muito caro. E elas vão querer o quê? Maximizar seus lucros. Então, aquelas que conseguem fazer vão se deslocar, né, para as médias e para as pequenas cidades. Então, atualmente, há uma tendência das indústrias irem para o interior, para outras regiões ou até para outros países, onde a mão de obra vai ser mais barata, os terrenos vão ser mais baratos, os aluguéis vão ser mais baratos, onde a infraestrutura é de excelente qualidade, tá? Então, a gente vai perceber que hoje a lógica está se alterando. As indústrias estão cada vez mais se espalhando. Antigamente, era um fenômeno altamente concentrador, principalmente nos grandes centros urbanos, as metrópoles, tá bom? Então, galera, continuando. Coloquei aí para vocês, ó, principais consequências da industrialização. A gente vai perceber o seguinte: o processo de industrialização vai acelerar o processo de urbanização. Então, a gente vai perceber o seguinte: indústria e urbanização são conceitos que caminham juntos, perfeito? Prestem atenção nisso. Indústria e urbanização são conceitos que caminham juntos. Então, a gente vai perceber que, por exemplo, na Europa, a urbanização ela é anterior ao processo de industrialização. Já no caso dos países emergentes, subdesenvolvidos, periféricos e etc., o processo da urbanização vai se iniciar com a chegada das indústrias. Então, o processo de urbanização nos países emergentes, periféricos, subdesenvolvidos, vai ser muito acelerado. E aí, claro, por ser rápido, acelerado, não vai dar tempo de ser planejado, tá?
Então a gente vai perceber, né, que nos países subdesenvolvidos esse processo se deu de maneira muito rápida e aí não teve um planejamento urbano, consequência, vários problemas sociais. Já nos países desenvolvidos, onde a urbanização é anterior à industrialização, a gente vai perceber que as cidades vão ser um pouquinho melhor planejadas. No início, ali na primeira Revolução Industrial, em 1750, as cidades não estavam preparadas, né, para receber grandes quantidades de pessoas e ali tinha uma urbanização mais caótica, mas com o tempo eles vão aprimorando, tá? Então existe essa diferença aí, fiquem ligados. Então, ó, principais consequências da industrialização. Como eu falei, né, estou explicando aqui, a industrialização vai acelerar o processo de urbanização. A gente vai perceber também que agora, pessoal, o campo vai estar subordinado à cidade, porque a indústria ela vai necessitar de uma grande quantidade de matéria-prima. Então, o campo vai ser o fornecedor de matérias-primas, alimentos e trabalhadores para as cidades. Agora, o campo vai funcionar em função das demandas urbanas. Então, existe aí uma subordinação do campo pela cidade. Preste atenção, galera, porque a UERJ adora essa palavrinha, tá? Subordinação do campo pela cidade. Eles trabalham muito com esse conceito. E a gente vê isso em indústria, em agropecuária, em urbanização, em demografia, tá? Então, prestem atenção porque a UERJ gosta muito de trabalhar com a subordinação do campo em relação à cidade. Ou seja, o campo como um grande fornecedor de matérias-primas, alimentos e mão de obra. Perfeito? Continuando, tá, galera? A gente vai perceber que vai ter, né, cada vez mais, a partir do surgimento da indústria, uma exploração da terra e de matérias-primas. Então, a indústria, para produzir, vai necessitar de uma grande quantidade de matérias-primas, é claro. Então, né, uma maior pressão aí em cima da natureza. Tranquilo? Então, a gente vê aí, né, os debates aumentando em relação à poluição, tá? A extração desenfreada das matérias-primas, que vai prejudicar, né, os modos de vida das populações tradicionais e assim por diante, tá? Então, uma maior pressão na natureza. A gente vai ter aí, né, com o surgimento da indústria, uma aceleração das inovações tecnológicas. Então, né, a tecnologia vai avançar cada vez mais rápido e hoje em dia isso é muito visível, né, principalmente com os eletrônicos, computadores, celulares. A gente vai perceber que cada vez mais, né, esse avanço ele fica mais acelerado. Em pouco tempo, a tecnologia ela muda bastante, fica mais avançada, mais rápida, mais eficaz, mais eficiente, tá? A gente vai ter também, ao mesmo tempo, uma ampliação da exploração do trabalho. Então, a gente vai perceber, né, que as máquinas elas vão começar a substituir o trabalho humano, então vai aumentar a questão do desemprego. Graças a isso, né, com a grande quantidade de desempregados, a gente vai ter aí uma galera que vai se submeter a salários mais baixos, tá? Então, a gente vai perceber que a indústria e as máquinas vão acelerar a exploração do trabalho humano, tá? O trabalho humano vai ficar cada vez mais difícil. Você vai perceber que hoje em dia, né, as pessoas trabalham muitas horas para ganhar, né, um salário bem mais ou menos. Então, tem essas questões, perfeito? Pessoal, eu falei também aí, né, da questão da mecanização. A gente vai ter sempre ali a questão relacionada, né, à tecnologia substituindo o trabalho humano. Então, a gente vai perceber que, graças ao advento da indústria, ao surgimento da indústria, a gente vai ter a substituição, né, do trabalho humano, a robotização, a automatização, tá? Palavrinhas aí que os vestibulares gostam de trabalhar. Produção automatizada, robotizada, significa o quê? As máquinas fazendo o trabalho humano de maneira mais rápida, mais eficiente, tranquilo? Então, seguindo aí. Coloquei para vocês agora, né, pessoal, aí uma introdução, porque daqui a pouquinho a gente vai começar a trabalhar as etapas da Revolução Industrial. Então, as provas gostam bastante, né, de trabalhar as etapas da Revolução Industrial, a diferença de cada uma delas, características, o que mudou de uma etapa para outra, tá? A gente vai analisar
tudo isso. Então, vem comigo, preste atenção lá. Coloquei aí para vocês. Chamamos de revolução industrial o processo que levou à substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e do modo de produção doméstico, artesanal, pelo sistema fabril, tá? Então, a gente vai perceber que o mundo vai se modificar bastante a partir do surgimento da indústria, tá? As relações de trabalho vão se alterar, a produção energética vai alterar e também vai evoluir bastante. A produção de bens materiais vai ficar cada vez mais eficiente, mais eficaz, mais rápida, perfeito? Então, a gente vai ter aí uma substituição do trabalho manual pelo trabalho, né, feito por máquinas, pelo sistema fabril. A gente vai ter aí o advento da produção em larga escala, né, mecanizada, que deu início às transformações dos países da Europa e da América do Norte, tá? Pessoal, então preste atenção, se a sua prova perguntar lá, quais são os países pioneiros das revoluções industriais? Os países pioneiros são aqueles que participaram da primeira e segunda revolução industrial, ou seja, um período ali entre 1750 e 1850. Durante esse período, a indústria se espalhou por toda a Europa e alcançou países como o Japão e Estados Unidos, tá? Então isso é muito importante. Daqui a pouquinho a gente vai ver as etapas da Revolução Industrial, perfeito? Então, continuando. Aqui na imagem, pessoal, a gente vai ver o seguinte, uma linha de montagem de veículos totalmente robotizada, totalmente automatizada. A imagem é lá na Índia, né? Ano de 2007. Vocês vão perceber o seguinte, ó, não tem trabalhadores aí. É 100% que braços robóticos, tá? Então, olha lá, né, a substituição do trabalho humano. Então, o setor industrial, nos dias atuais, se utiliza cada vez mais da tecnologia e não do trabalho humano, tá? Antigamente, uma grande fábrica era uma fábrica com muitos funcionários. Hoje em dia, uma grande fábrica é uma fábrica com tecnologia de ponta, tecnologia high-tech, tá? E aí a gente vai ver o seguinte, para a gente poder chegar na indústria, a gente precisa entender a evolução dos modos de produção. Ou seja, o ser humano, ao longo do tempo, vai aperfeiçoando a sua maneira pela qual ele produz bens materiais. Então, a gente vai ter ali as fases do artesanato, da manufatura e da maquinofatura, perfeito? Então, ó, no artesanato, a gente vai ter pouca ou nenhuma divisão do trabalho. Por quê? O artesão, ele faz todas as etapas sozinho. O artesão é o cara que vai transformar a matéria-prima e comercializar aquela mercadoria final. Ele vai participar de todas as etapas. Então, fica ligado, porque o artesão, ele vai fazer tudo sozinho, ele está por dentro de todas as etapas, ele faz tudo dentro de casa com suas próprias ferramentas, é um trabalho manual. E lógico, a produtividade vai ser baixa, tá bom? E claro, a qualidade também não vai ser lá das melhores. Então, a gente vai perceber que temos aí o trabalho envolvendo o artesanato. A gente vai perceber que com o passar do tempo, os artesãos, eles vão aprimorando, se organizando e vão desenvolver o seu trabalho para que ele fique mais eficiente. Então, a gente vai ter aí, né, o conjunto de artesãos trabalhando juntos e cada um fazendo a sua etapa, uma divisão do trabalho. É o período da chamada manufatura. A manufatura surgiu ali mais ou menos, né, durante o período das grandes navegações, entre 1490 e 1500, onde agora os artesãos se reúnem em grandes oficinas, dividem o trabalho entre si, cada um faz uma etapa, e aí agora a produção vai ficar mais eficiente, mais rápida, em maior quantidade e com maior qualidade também, tá? A gente tem aí o início da divisão do trabalho. Até que em 1750 a gente vai ter a maquinofatura, ou seja, a produção feita por máquinas, ou seja, a substituição da tecnologia pelo trabalho humano. As máquinas substituindo ao mesmo tempo várias ferramentas e várias pessoas. E agora a divisão do trabalho no chão da fábrica vai ser mais intensa, perfeito? Então, fiquem ligados que a gente tem essa diferença.
E aí, galera, seguinte, agora a gente tem aí, né, eu coloquei para vocês bem detalhado cada etapa, né, dessa evolução dos modos de produção. Então, no artesanato, como vocês podem ver aí na figura, o artesão ele faz tudo sozinho, de maneira manual, dentro de sua casa, com suas próprias ferramentas. Então, a produção ela vai ser mais baixa, tá? Vai ser em menor quantidade, a produtividade é baixa. Não existe uma divisão do trabalho, perfeito? Em seguida, as manufaturas, vocês vão ver aí na imagem, tá? O que a gente pode ver? A gente tem aí o conjunto de artesãos dentro de uma oficina, cada um fazendo estritamente a sua etapa, apenas a sua parte. Então, na manufatura, cada pessoa desempenha uma determinada tarefa. Então, dentro da produção de sapatos, né, os artesãos se reúnem, dividem as tarefas entre si. Ao invés de um cara fazer tudo sozinho, eles vão dividir, né, cada um fazendo uma partezinha. Então, um tira a medida, o outro corta o couro, o outro faz o acabamento, o outro fica responsável apenas pela venda e assim por diante. Cada um com a sua parte, cada um com a sua etapa, tá? Então, eu estou apresentando aí para vocês, né, a manufatura que se caracteriza pelo início da divisão do trabalho, perfeito? Então, olhem aí as características. E, finalmente, a maquinofatura. Na imagem, a gente tem a representação de uma indústria têxtil, que foi a primeira grande indústria, né, que se destacou. A gente vai perceber o uso cada vez maior de máquinas a partir desse momento, tá? Uma intensa divisão do trabalho. Agora, o trabalhador, né, ele está expropriado, ele está sem o acesso das ferramentas, sem o acesso de todas as etapas da produção. Ele apenas sabe a sua etapa, o que ele é destinado a fazer. Ele tem ali o uso das máquinas que vão acelerar essa produção, então o ser humano agora tem que acompanhar o ritmo cada vez mais acelerado das máquinas, tá? E a gente vai ter aquela divisão mais clássica agora, né, entre trabalhadores, proletários e patrões capitalistas, perfeito? Então, quando a gente estuda indústria, a gente está entendendo também, né, a formação do sistema capitalista. É isso que os vestibulares gostam de cobrar, principalmente aí o nosso Enem, tá? E aí, pessoal, a gente vai reparar o seguinte, existem os tipos de indústrias, tá? Eu mostrei aqui para vocês a evolução dos modos de produção, vou apresentar os tipos de indústrias, e aí a gente vai cair nas características de cada etapa da Revolução Industrial, tá? Primeira, segunda, terceira Revolução Industrial e cada vez mais se fala dessa quarta Revolução Industrial, a Revolução 4.0, que eu também vou comentar com vocês. Então, olha lá, o que eu coloquei para vocês? Ó, os tipos de indústrias. Nós temos 3 tipos de indústrias que as provas gostam de trabalhar. Então, quando vocês verem esses nomezinhos aí, vocês têm que ter noção do que ela está falando, tá? Do que o enunciado, o que a prova está falando ali. Então, preste atenção, ó. A gente tem a indústria de base, que também pode aparecer aí na sua prova como indústria pesada. O que é essa indústria de base ou essa indústria pesada? É aquela que vai trabalhar, né, com matérias-primas e energia. Indústrias básicas que vão possibilitar a existência de outros setores industriais. Porque vai trabalhar com matéria-prima e energia. Então, quando a gente está falando de indústria de base, de indústria pesada, a gente está falando ali da siderurgia, da metalurgia, da petroquímica, da produção energética, das usinas elétricas, termoelétricas, hidrelétricas. Então, dando nome aos bois, tá? No caso brasileiro, quais são as indústrias de base? A Petrobras, a Eletrobras, a Vale, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que produz peças, ferramentas, que transformam os metais, tá? Então, essa é a indústria de base. E aí a gente vai perceber que a indústria de base, né, vai possibilitar a existência de outros setores industriais. A gente tem também aí, né, a chamada indústria intermediária, que também pode aparecer na prova com o nome de bens de capital, tá? É aquela indústria que vai construir, produzir e vender peças, ferramentas, máquinas, é aquela que está envolvida no setor de transportes, tá? Então, a gente vai perceber o seguinte, indústria de base e indústria intermediária, elas estão, né, fornecendo para outras indústrias, para outros setores industriais. Elas não estão diretamente relacionadas
com o consumidor final, com o consumidor comum, né, que somos nós. Tranquilo? Então, tem essa diferença aí. Então, indústria de base, trabalha com matéria-prima e energia. Indústria intermediária, trabalha com máquinas, ferramentas, peças, transportes. E as indústrias de bens de consumo e que podem aparecer na prova para vocês com o nome de indústrias leves. São quem? Os fabricantes de alimentos, roupas, remédios, eletrodomésticos e etc. Tá? São os bens de consumo duráveis e não duráveis. Tá? Essa indústria de bens de consumo, ela se divide, né, em bens de consumo duráveis, aquilo que vai levar um grande tempo para ser consumido, que vai durar bastante tempo, e os não duráveis, aquilo que é consumido instantaneamente, né, remédios, roupas, alimentos e assim por diante, tá? E aqui no infográfico eu venho apresentando, né, a relação desses 3 tipos de indústria. A indústria de base, as petrolíferas, metalúrgicas, siderúrgicas, tá? Que vão, né, fornecer ali tanto para a indústria intermediária quanto para a indústria de bens de consumo, perfeito? A indústria intermediária, que vai ser, né, os fabricantes de motores, ferramentas, peças, máquinas e etc. E a indústria de bens de consumo, né, relacionado àquilo que a gente encontra no mercado, perfeito? Os eletrônicos, os tecidos, roupas, alimentos, bebidas, remédios, etc. Tranquilo? E mais uma vez, eu venho aqui mostrando, né, para vocês fixarem os tipos de indústrias, tá? E aí a gente tem, né, as características desses tipos de indústria, perfeito? E a relação encontrada entre elas. Mais uma vez, aqui na tabelinha, tá? Só para vocês fixarem, tá? A gente tem aí outros tipos de indústrias, mas saibam que as provas vão trabalhar, né, com esses conceitos de indústria de base, intermediária e de bens de consumo, tranquilo? Mas saibam, né, que existem vários ramos e é isso que eu venho trazendo aqui para vocês nessa tabela sobre os critérios da classificação das indústrias. Aí vamos lá. Questãozinha, tá, pessoal? Prestem atenção. Olha lá, ó. Vou ler com vocês e a gente vai resolver essa questão aqui juntos. O segmento industrial que tem sua produção destinada diretamente para o mercado consumidor a partir de bens provenientes da indústria de base ou dos recursos ligados à agricultura. Então, galera, preste atenção, ó. O que a questão vem nos perguntando? O segmento industrial que tem sua produção destinada diretamente para o mercado consumidor. Então, logo no início, né, já fica bem fácil qual tipo de indústria ele está falando. Indústria extrativista? Não, né? A indústria extrativista é a indústria de base, perfeito? A indústria pesada, que vai trabalhar com matéria-prima e energia. Aí segue lá, ó. Indústria de bens de produção. Bens de produção é a indústria intermediária, aquela que vai produzir máquinas, ferramentas, peças, tá? Que é a mesma coisa que a letra D, indústria de equipamentos. Que também, se a gente for parar para pensar, né, indústria high-tech, indústria que produz alta tecnologia. Então, galera, é claro, né, que a gente está percebendo aqui que a nossa questão está falando da indústria de bens de consumo, aquela que está ligada, que está mais próxima diretamente ao consumidor final, aquilo que a gente encontra na prateleira dos mercados, das lojas, tá? Então, a indústria de bens de consumo, que, vamos lembrar, é dividida em bens de consumo duráveis e não duráveis. Então, olha lá, ó, nosso gabarito, letra A, perfeito? Essa aqui foi moleza. Vamos lá para outras questões que a gente vai ver mais adiante, tá? Então, é o seguinte, a gente vai cair agora, né, nas etapas da Revolução Industrial. Nós temos 3 etapas que são as mais clássicas cobradas nas provas. Porém, nos últimos anos, né, vem falando ali cada vez mais de uma 4ª Revolução Industrial, uma revolução chamada de 4.0, tá? Então, eu coloquei uma observação para vocês. A Revolução Industrial costuma ser dividida em 3 fases ou etapas. Primeira, segunda e terceira Revolução Industrial. Atualmente, alguns autores falam em uma 4ª Revolução Industrial que envolveria a robotização, a nanotecnologia,
o aprimoramento da inteligência artificial, a evolução das impressoras 3D e etc. Então, presta atenção no seguinte, galera, o que a gente vai perceber? Essa questão da quarta revolução industrial ainda não é um consenso entre os estudiosos. Porém, cada vez mais, os livros didáticos e as provas de concurso vêm comentando sobre essa quarta revolução industrial. Então, o que muitos autores acabam dizendo, né? Que, na verdade, essa quarta revolução industrial é uma continuidade da terceira revolução industrial. Então, na realidade, não seria uma quarta revolução industrial, mas um aprofundamento da terceira revolução industrial, tá? O desenvolvimento contínuo ainda da terceira etapa da revolução industrial. Porém, a gente vai perceber que outros autores não, falam que realmente existe uma quarta revolução industrial, tá? Então, coloquei para vocês. Entretanto, esse conceito não é unanimidade entre os estudiosos. Trata-se, na verdade, do desenvolvimento ou expansão da terceira revolução industrial, pois todas essas tecnologias existentes desde o final do século passado já existiam, né, desde o final do século passado ou no início deste, embora estejam sendo cada vez mais aprimoradas. Os países que acompanharam de forma plena todas as fases nos seus diversos momentos são os chamados países centrais ou desenvolvidos, tá? Então, é o seguinte, a quarta revolução industrial, saiba já que alguns livros, algumas provas já vêm comentando sobre elas. Ela também é chamada de Revolução 4.0, onde a gente vai ver o que? A internet das coisas. Os aparelhos eletrônicos se comunicando por meio da internet. Então é mais ou menos aquela lógicazinha que a gente vê da caixinha de som Alexa, tá? Alexa, liga lá a luz, liga a TV, desliga a geladeira. Então, um aparelho eletrônico conectado a outros aparelhos eletrônicos por meio da internet, tá? Então, a impressora, por exemplo, quando começar a ficar sem tinta, ela já vai te mandar uma mensagem no celular, no e-mail, avisando para você repor aquela tinta. Seria essa inteligência artificial que se desenvolve cada vez mais, tá? Então, preste atenção que isso é muito importante. Porém, vários autores vão dizer que, na verdade, não existe uma quarta revolução industrial, é apenas uma continuidade da terceira que a gente está visualizando, tá? Então, vamos seguir. Agora aqui, pessoal, eu vou caracterizar para vocês cada etapa da revolução industrial, tá? Preste atenção porque essa partezinha é muito importante, perfeito? Então, olha lá, ó. Primeira revolução industrial, galera, ela vai acontecer em 1750. Aonde? Na Inglaterra, perfeito? Por que na Inglaterra? Porque na Inglaterra a gente tinha ali o país mais rico daquele momento na história mundial. A gente vai perceber que a Inglaterra, ela tinha várias colônias, então tinha muito acesso a matérias-primas, e por ter várias colônias, já tinha vários mercados consumidores para escoar essas mercadorias produzidas, tá? Então, a Inglaterra é o país pioneiro na Revolução Industrial, vai sair na frente exatamente por conta disso, porque é o país mais rico do momento, que mais concentra colônias, matéria-prima e riquezas. A primeira fonte de energia, pessoal, é o carvão mineral que vai alimentar as máquinas a vapor, tá? E os principais setores que se destacam nessa primeira revolução industrial: a indústria de tecidos, a indústria têxtil, e também, né, a siderúrgica, ou seja, a transformação dos metais, tá? Então, o início ali da produção das máquinas. Então, primeira revolução industrial, a gente tem essas características. Prestem atenção, porque na primeira revolução industrial, o trabalho ele ainda não era muito bem organizado no chão da fábrica, tá? Então, o trabalho ele ainda era bem desorganizado. A gente vai perceber, né, que na primeira revolução industrial não haviam leis trabalhistas, era comum as pessoas trabalharem 14, 15, 16 horas por dia. Era comum o trabalho infantil, o trabalho de idosos, de grávidas e assim por diante, tá? Então, as condições de trabalho da primeira revolução industrial são péssimas. E na Inglaterra a gente vê o surgimento cada vez maior das cidades, tá? O crescimento dessas cidades e de suas periferias. Então, a questão ali da pobreza começa a chamar cada vez mais a atenção desses trabalhadores, né?
que se aglomeravam em volta das grandes fábricas. 100 anos depois, em 1850, a gente vai ter a segunda etapa da Revolução Industrial. A gente vai ter, né, ali por volta de meados do século XIX, tá? Por volta de 1850, em outros lugares em 1860, a gente vai perceber que esse processo industrial ele vai se espalhar por toda a Europa, vai alcançar o Japão e também os Estados Unidos. Então a gente vê aí, né, o espalhamento desse processo industrial. O que muda da primeira para a segunda revolução industrial, galera? Preste atenção. Principalmente a fonte de energia, tá? É um dos principais fatores aí que vai diferenciar a primeira da segunda revolução industrial, as fontes de energia. Agora a fonte de energia, além de se manter o carvão mineral, vamos ter o petróleo e a eletricidade. Então, prestem atenção no seguinte, galera. A eletricidade vai dinamizar, vai revolucionar o estilo de vida urbano. Então, a gente vai perceber que a eletricidade vai facilitar bastante o estilo de vida das grandes cidades, vai facilitar a iluminação pública, a iluminação das residências. As máquinas, através do motor elétrico, vão ficar cada vez mais rápidas, mais desenvolvidas, tá? Então, a gente vai perceber que, hoje em dia, a gente não consegue se imaginar sem eletricidade. Quando a luz acaba da nossa casa, a gente fica com uma impressão de que não tem nada para fazer. Por quê? Hoje em dia tudo está conectado por meio da eletricidade. É uma fonte de energia primordial, principalmente, né, nesse estilo de vida urbano. Então, a eletricidade, né, vai dinamizar as máquinas, vai dinamizar a vida das cidades. E também agora o petróleo, né, uma nova fonte de energia. E o petróleo ele vai se transformar em vários tipos de combustíveis, né? A gasolina, o diesel, o coque. Existem vários, né, subprodutos aí provenientes do petróleo. Então, o petróleo também, né, vai ser uma fonte de energia que vai promover, inclusive, a criação dos motores a combustão. E aí, com isso, a produção de automóveis. Então, essas novas fontes de energias vão revolucionar, né, o estilo de vida e também o modo de produção. Tranquilo? Agora, a produtividade vai ficar maior, mais rápida, mais acelerada, as máquinas mais desenvolvidas. E agora outros setores também vão se destacar bastante. A petroquímica vai se destacar bastante, ou seja, a produção, né, e a transformação do petróleo. O setor automobilístico e a metalurgia. Perfeito? E aí, galera, a gente vai perceber o seguinte: na segunda revolução industrial, o trabalhador também vai ficar mais organizado e vai conseguir ter acesso aos chamados direitos trabalhistas, tá? Então, durante a primeira até chegar à segunda revolução industrial, os trabalhadores se organizaram, tá? E aí foram criando os sindicatos e com isso conquistando, né, os direitos de férias, 13º, folga, tempo mínimo de trabalho, proibição do trabalho infantil, né, já que muitas crianças morriam. Então o trabalho vai ficando mais organizado também dentro do chão das fábricas. Daqui a pouquinho eu comento, né, sobre o modo de produção durante a segunda revolução industrial. Pessoal, terceira revolução industrial, meados do século XX, a gente trabalha ali com a data de 1970. Agora os países pioneiros dessa terceira etapa são Japão e Estados Unidos. Então eles vão deixar o modo de produção dentro das fábricas, dentro das indústrias, cada vez mais eficiente. Então a gente vai ter uma produção agora, além de ser mais rápida, de acordo com o gosto do cliente, de acordo com a demanda. A gente vai acabar aí, né, com os grandes estoques, por exemplo, que existiam. A produção ela é mais inteligente. Você vai produzir de acordo com a demanda do mercado existente, tá? Você vai ter ali também novas fontes de energia. Então, o que muda da segunda para a terceira revolução industrial? O modo de produção ele fica mais eficiente, ele evolui bastante. A gente tem uma produção de acordo com a demanda e ao gosto do cliente. E as fontes de energia, além de se manter o carvão mineral, o petróleo e a eletricidade, vamos ter cada vez mais as fontes alternativas. A energia nuclear, a energia eólica, a energia solar,
tá? Então, preste atenção. E os setores de destaque agora, nessa terceira revolução industrial, são os setores de altíssima tecnologia, tecnologia high-tech, aeroespacial, robótica, setor de transportes, destaque ali para o modo de produção toyotista que eu vou comentar com vocês, a biotecnologia, a química fina, a informática, tá? Então, ó, mais uma vez aqui para vocês, tá? A gente tem um infográfico mostrando de maneira resumida aquilo que é mais importante em cada etapa. Então, na primeira revolução industrial, o surgimento aí da mecanização das máquinas a vapor, a fonte de energia, né, o carvão mineral, tranquilo? Na segunda revolução industrial, uma produção em massa, em maior quantidade. Agora as máquinas são mais rápidas porque as fontes de energia são outras, tranquilo? E também, né, o petróleo e a eletricidade dinamizando o estilo de vida urbano. Então o mundo vai mudar bastante, né? O mundo vai mudar bastante a partir da segunda revolução industrial. O avanço tecnológico vai ficar extremamente rápido. E eu vou mostrar isso para vocês aqui, tá? E a terceira revolução industrial, mais ou menos ali em 1970, tá? A gente vai ter uma produção mais automatizada, utilizando ali computadores, eletrônicos, inteligência artificial, perfeito? E aí, mais uma vez, galera, aqui, né, nessa outra tabela eu venho trazendo as características de cada etapa, porém aqui eu venho trazendo, né, os fatores locacionais. O que são isso? Fatores locacionais são aqueles fatores, né, que vão atrair a instalação das empresas em determinados lugares. Então, na primeira revolução industrial, era interessante para as fábricas, para as empresas, para as indústrias se localizarem aonde? Nas proximidades das fontes de matéria-prima e energia. Então era interessante, na primeira revolução industrial, uma fábrica ficar próxima, por exemplo, né, de uma mina de carvão mineral. Beleza? Durante a segunda revolução industrial, agora a indústria vai ter outros interesses para se localizar, né, nos lugares. Ela vai querer escolher agora para se desenvolver os grandes aglomerados urbanos, né, onde vai ter um grande acesso à mão de obra abundante e barata, um forte mercado consumidor, uma proximidade com a infraestrutura de energia e transporte, tá? Então, as indústrias agora vão querer se localizar perto dos grandes centros urbanos, próximo, né, dos mercados consumidores, próximo ali de uma ferrovia, de uma rodovia, para poder escoar de maneira mais rápida os seus produtos, as suas mercadorias, tá? E agora a gente vai ter o chamado modo de produção fordista. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o que é isso. Na terceira revolução industrial, quais são os fatores atrativos, né, para as empresas se localizarem em determinados lugares? Agora elas vão querer escolher as pequenas e médias cidades, os lugares onde os terrenos e os impostos são mais baratos, onde a mão de obra pode ser ao mesmo tempo qualificada e mais barata, onde também continua tendo, né, uma boa infraestrutura de comunicação e transporte. Eles querem também as chamadas isenções fiscais, né, ficar livre da taxação de impostos. E aí, pessoal, agora a gente vai trabalhar, né, cada etapa de maneira mais detalhada, e aí eu vou explicar o que é esse modelo fordista e esse modelo toyotista que as provas tanto cobram pra gente, tá? Então presta atenção, coloquei para vocês. A partir da primeira revolução industrial, a gente vai ter uma mudança do mundo saindo de uma lógica agropecuária para uma lógica urbano-industrial. Então, até o surgimento da indústria, o mundo era um mundo predominantemente rural, perfeito? O campo era a principal área de produção. Agora, a partir do surgimento da indústria, as cidades vão ganhar e crescer a sua importância. Então agora, né, as cidades são os centros de tomadas de decisões políticas, econômicas, e o mundo vai se tornar cada vez mais urbano. A gente vai entrar nessa lógica mais moderna, tá bom? Então, ó, a gente vai ver o seguinte: a primeira revolução industrial, essa mudança de um mundo urbano industrial, a revolução das técnicas de produção, a gente vai sair, né, daquela produção doméstica, artesanal, para uma produção industrial, uma produção fabril, baseada no quê? Nas máquinas, tá?
E a gente vai ter, durante a primeira Revolução Industrial, pessoal, um forte processo de êxodo rural. O êxodo rural é um conceito muito trabalhado em urbanização e também no tema de agropecuária, tá? Em demografia também é trabalhada ali dentro das questões migratórias. Então, esse conceito é fundamental. Êxodo rural é o quê? Saída do campo para a cidade, tá? Esse movimento. Então, a gente vai perceber que o campo vai perder a sua importância, o campo vai concentrar cada vez mais as terras nas mãos dos mais ricos, então muitas pessoas não vão ter acesso à terra. O campo, né, vai ter cada vez mais o uso das máquinas, então a substituição do trabalho humano pela tecnologia, e aí as pessoas vão se ver obrigadas a migrarem para as cidades, onde vão ter o quê? As fábricas, os empregos, o ramo do comércio, que emprega bastante quantidade de pessoas. Então a Revolução Industrial inicia esse grande processo de saída do interior para os grandes centros urbanos, tá? Prestem atenção. Então, o êxodo rural vai se intensificar, as cidades começam a ficar apinhadas de gente, enquanto os campos iam ficando despovoados. A gente vai ter aí também, né, outras características, como as grandes indústrias se aproximando, né, das regiões ricas em carvão mineral. Foi o que eu falei, né? Na primeira Revolução Industrial, era interessante uma fábrica ficar próxima da fonte de energia. É o chamado fator locacional. Então, olha lá, ó, na primeira Revolução Industrial, a questão da poluição, do acúmulo de pobreza das pessoas nas grandes cidades vai chamar muita atenção, tá? Na realidade, as cidades que se formaram junto às fábricas não estavam preparadas para receber tanta gente. A situação habitacional era precária, problemas sanitários e grande desigualdade social, tá? A gente vai perceber o seguinte, ó, vamos ter aí a questão da poluição agora cada vez mais chamativa e o início aí da discussão das questões ambientais. Então, ó, poluição promovida pela atividade produtiva e pela queima do carvão mineral, uma fonte de energia, né, altamente poluidora. Então, poluição atmosférica, hídrica e do solo cada vez mais aumentando. Na segunda Revolução Industrial, pessoal, a gente vai ter vários avanços tecnológicos, tá? Então, o mundo vai evoluir bastante durante a segunda Revolução Industrial, o setor de máquinas, o setor de transporte e de comunicação. A gente vai ter a invenção aí dos automóveis, o desenvolvimento, né, dos trens e também, né, o início ali, né, da comunicação com o telefone, com o fax. Então, várias criações importantes se iniciaram na segunda Revolução Industrial, tá? Então, é uma revolução aí que se destaca pelo avanço tecnológico e, como eu falei, né, pela mudança das fontes de energia. Então, ó, o avanço tecnológico evoluiu muito no final do século XIX, principalmente na indústria. Inventou-se muita coisa, motores a combustão, gasolina, máquinas, telefone, óleo diesel, etc. Nessa mesma época, a energia elétrica passou a ser usada nas indústrias e nas casas. Um mundo novo começava. A indústria química também se destacou, produzindo derivados do petróleo, fertilizantes, corantes, remédios. Com essas transformações tecnológicas, aumentaram a capacidade da produção industrial. A economia crescia rapidamente. Essa fase ficou conhecida como Segunda Revolução Industrial, tá? Aqui eu venho apresentando para vocês as grandes invenções tecnológicas. Percebam que elas estão concentradas nos países desenvolvidos, os países pioneiros da primeira e segunda Revolução Industrial, tá? Então, olha lá, ó, maior fluxo e dinamismo das cidades, né? Então, a segunda Revolução Industrial, com a criação e evolução dos meios de transporte e comunicação, vai superar, né, as grandes distâncias. Então, vai conseguir espalhar com maior facilidade, né, as mercadorias, a locomoção dos trabalhadores, tá? Houve uma revolução nos meios de transporte com a expansão dos trilhos ferroviários, a construção das ferrovias transcontinentais e a substituição definitiva dos navios à vela, que tinham ali uma velocidade de 20 km por hora, pelo navio a vapor, né, que já alcançava 80, 100 km por hora, facilitando o armazenamento de cargas, a distribuição de mercadorias. O transporte mais popular que foi inventado nesse período foi o automóvel, tá?
Então, o automóvel vai revolucionar bastante. E a terceira revolução industrial, pessoal, vocês têm que ter noção seguinte, ela está mais relacionada com o mundo globalizado da atualidade, tá? Então, se destaca aí principalmente, a partir de agora, os setores da informática, perfeito? O setor da comunicação e transporte. Agora a gente tem, né, um equipamento aí extremamente revolucionário, que é o celular, por exemplo, né, a internet. Então a gente vai ter aí uma comunicação praticamente instantânea, os transportes cada vez mais rápidos, então as mercadorias, né, circulam com maior tranquilidade, com maior facilidade, perfeito? Então sempre vamos relacionar a terceira etapa da Revolução Industrial com o mundo da globalização, perfeito? Então olha lá, ó. Por volta do século XX, como eu falei, né, 1970, a gente tem vários avanços técnicos no sistema de informação. Destaque aí, né, para os eletrônicos e a internet, tá? Então vamos sempre relacionar com a globalização, a terceira revolução industrial. E ela pode aparecer aí com um nomezinho para vocês de Revolução Técnica Científico Informacional. É assim que os vestibulares vão apresentar a terceira revolução industrial. Revolução Técnico-Científica Informacional. Termo criado aí por Milton Santos, tá? Geógrafo brasileiro. Então, sempre relacionando, né, a terceira revolução industrial com a tecnologia de telecomunicações e transportes, tá? Facilidade das transações bancárias, da comunicação, os transportes cada vez mais rápidos, maior fluidez de pessoas, mercadorias, serviços, tá? Sempre a indústria de alta tecnologia. Aqui a gente percebe, né, a divisão do mundo entre países desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos, tá? Os emergentes e subdesenvolvidos, aqueles que se industrializaram ao longo do século XX, então vão ser chamados de países de industrialização tardia. E aqui a gente vai perceber, né, que durante essas etapas da Revolução Industrial, a divisão internacional do trabalho vai se alterar, ou seja, cada país vai ter uma função dentro dessa lógica, né, de comércio internacional. Então, existem países produtores de matérias-primas, as chamadas commodities, países produtores de alimentos e aqueles países produtores de tecnologia, tá? Então, durante muito tempo, os países subdesenvolvidos forneciam matéria-prima e alimentos, e os países desenvolvidos forneciam o quê? Os produtos industrializados e tecnologia. Hoje em dia, como as indústrias estão se localizando cada vez mais nos países subdesenvolvidos, elas saem dos países desenvolvidos e se instalam em países subdesenvolvidos, porque são países mais baratos de se produzir, tá? Então, elas conseguem maximizar seus lucros. Então, a gente vai perceber que agora os países emergentes, periféricos, subdesenvolvidos também serão produtores dos produtos industrializados. Porém, eles vão fazer esses produtos industrializados com tecnologia estrangeira, tá? E aí os modos de produção, né, da segunda e terceira revolução industrial, que é o Fordismo e o Toyotismo. Prestem atenção porque a indústria automobilística ela é extremamente revolucionária. O Fordismo, como o próprio nome diz, se iniciou na fábrica da Ford, segunda revolução industrial, e o Toyotismo, ele aconteceu no Japão, na fábrica da Toyota, terceira revolução industrial, tá? Vem apresentando aí algumas características. O Fordismo, tá, pessoal, vai acontecer ali entre 1880, tá, até 1970, vai ser o auge do período fordista, tranquilo? E o período toyotista vai começar a partir da década de 1970, com o emprego de elevada tecnologia. Você vai abolir com os grandes estoques, você vai produzir de acordo com a demanda. Então, no Fordismo, os produtos eram todos muito iguais, todos muito parecidos. É o que o vestibular vai apresentar para vocês como produção rígida. Enquanto que o Toyotismo, uma produção mais inteligente, mais eficiente, vai ser chamada de produção flexível. Olha lá a questãozinha pra gente, ó. A segunda revolução industrial marcou o avanço das políticas industriais do mundo.
Uma característica desse período foi, então olha lá, ó, ele quer saber sobre a segunda revolução industrial e os avanços políticos que ocorreram no mundo durante esse período. Então, vamos analisar, pessoal. A gente tem aí, ó, letra A, expansão da lógica feudalista para a produção dos espaços nas fábricas. Totalmente errado, tá? Expansão da lógica feudalista de produção pelos espaços fabris. Feudalismo e fábricas não estão relacionados, tá? O feudalismo era um mundo mais rural, não existia a lógica industrial ainda. Então, letra A, errada, tá? Produção concentrada em locais com pouca oferta de minerais. Vamos lembrar, né, onde é que as indústrias gostavam de se localizar na segunda revolução industrial. Operação de bens de alta tecnologia como as máquinas a vapor. Isso aí está mais relacionado ao quê? A primeira ou segunda revolução industrial? Concentração de capitais apenas no setor primário da economia. Pessoal, setor primário, setor de matéria-prima e energia. A indústria é o setor secundário, né, da transformação. Utilização das fontes de energia como eletricidade e petróleo, parece que já é a letra E, né? Então, nosso gabarito realmente letra E. O que mudou da primeira para a segunda revolução industrial? O principal é o quê? As fontes de energia, o petróleo e a eletricidade, dinamizando, né, a produção e o estilo de vida urbano, tá, pessoal? Então, nosso gabarito aí, questão letra E, perfeito? Aqui a gente vê, né, as principais áreas industriais do mundo, perfeito? Vocês podem dar uma observada. No Brasil vai se destacar, né, principalmente o Sudeste, é claro. Nos Estados Unidos, a região Nordeste, em volta ali de Nova York. No Brasil, né, o Sudeste, principalmente São Paulo, concentrando ali a produção nacional. Então, ó, o mapinha das fábricas de automóveis no Brasil, São Paulo, né, em relação aos outros estados, tem uma maior concentração de empresas desse ramo, perfeito? Temos ali, né, 2 fábricas da Toyota, 2 fábricas da Honda, da Hyundai, Volkswagen, Chevrolet, a Volkswagen Caminhão, a Volkswagen Carro, a Chevrolet também, né, com 2 fábricas importantes ali na região do litoral de São Paulo, perfeito? No Brasil, né, as indústrias vão estar mais localizadas no eixo do Sudeste, mas também no litoral como um todo, tá? No interior, pessoal, a atividade industrial ainda ela está se espalhando. Outra questãozinha aqui, tá? Assinale uma característica dos países que passaram pela industrialização tardia. Pessoal, industrialização tardia, tá? Países que se desenvolveram a sua indústria no século XX, tá? Então, ó, acentuada estatização dos meios de produção de indústrias, elevada dependência tecnológica dos países desenvolvidos, crescente exportação de produtos de elevado valor agregado. A gente já viu que não é a letra C. Por quê? Indústria tardia, ela aconteceu, né, muito depois da primeira e segunda revolução industrial. Então, essa galera não tinha tanta tecnologia para produzir, né, produtos de alto valor agregado. Letra D, produção de artigos tecnológicos para a indústria bélica, indústria de arma. Presença de grandes conglomerados de tecnologia eletrônica. Pessoal, ficamos aí então, né, com o nosso gabarito letra B, elevada dependência tecnológica. Como eles se desenvolveram quase 200 anos depois, né, do surgimento da indústria lá na Europa, eles estavam muito na frente da tecnologia. Então, a gente surgiu, né, com essa dependência tecnológica. E para finalizar, galera, as questões aqui relacionadas ao Fordismo, que vai aparecer, né, junto aí com o outro nomezinho importante que é o Taylorismo. Então, o Taylorismo / Fordismo é o modo de produção ali da segunda revolução industrial, tá? Que vai se utilizar, ó, das esteiras rolantes. O trabalhador tinha aquele trabalho extremamente repetitivo, né? Então, numa fábrica da Ford, o cara que botava a roda, ele ficava o dia todo parado em frente à esteira rolante, só colocando na roda no carro que aparecia na sua frente, tá? Então, a gente tem aí uma divisão de etapas muito elevada, um trabalho repetitivo, tá? Uso de esteiras rolantes. Já o toyotismo
Ele vai se caracterizar pela elevada tecnologia de comunicação, de transporte. É o mundo globalizado como nós conhecemos hoje, tá? E aqui alguns mapinhas mentais para vocês. Perfeito, galera? Então, pessoal, eu vou finalizar aqui com vocês, tá? Essa nossa aulinha. Espero que tenham gostado. Continuem acompanhando aqui o curso PrEP, tá? A gente vai ter outras aulas, a gente vai ter resolução de questões, perfeito? Então acompanha a gente, nosso curso está bem legal, o conteúdo está bem interessante e a gente está fazendo tudo aí para você ser aprovado nos vestibulares mais importantes, Enem, UERJ, Unicamp, aquele que você quiser, a gente vai estar aqui preparando, valeu? Então um forte abraço, galera, tamo junto, tchau, tchau.